Olá pessoal, Alexandre aqui. A ideia do vídeo de hoje é a gente trabalhar a respeito da tabela Price, com base nos dados do vídeo anterior. Ou seja, a gente vai trabalhar com 5 períodos, né? A gente vai trabalhar com uma taxa de 10%, certo? E um empréstimo no valor de 20 mil, conforme exatamente a gente fez na última tabela, né? Que foi a tabela saque, né? Então, o nosso foco vai ser esse, certo? Olha só, na saque a primeira coisa que se fazia era calcular o quê? Calcular o valor da amortização, né? Já na tabela Price, a gente vai calcular em primeiro lugar o quê? A gente vai calcular em primeiro lugar o valor da prestação, né? Assim, ó, tabela Price também é chamada de sistema de amortização progressivo ou também sistema francês. Certo, pessoal? Então, beleza. Vamos lá. Antes de tudo, vamos começar apagando aqui, né? O que a gente não vai usar, né? Não precisamos calcular a amortização, né? Porque nesses sistemas as amortizações elas não são iguais, né? Então aqui a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar com a HP12C, né? Para calcular o valor da prestação, certo? Então, antes de tudo, eu vou zerar aqui. Certo? E vamos lá. Na HP12C, quais os passos que a gente vai dar? Na HP12C, olha só, a gente vai utilizar as teclas superiores, né? As teclas lá de cima, que é tudo para juro composto, né? Então, tanto faz a ordem das entradas, né? Então, coloca-se aqui, ó, 20 mil, que é o valor do empréstimo, CHS PV, né? Ou seja, o valor do empréstimo, né? 5 é o N, 10 é o I. Quando a gente utiliza as funções financeiras na HP, sempre vamos utilizar a taxa no seu formato percentual, certo? E o que a gente quer saber? A gente quer saber o PMT. Então, na tabela Price, a primeira coisa que se calcula é o PMT. Vamos lá calcular então. Abrindo uma HP aqui, né? Dando uma limpadinha e vamos lá. 20 mil daqui um CHS PV. 5 é o N, 10 é o I. E a gente quer saber o PMT. Já coloquei arredondado ali com 2 casas depois da vírgula, tá? Com quanto mais casas eu colocar, mais exato fica o cálculo. Vou colocar aqui umas 9 casas, vamos ver. Tá ali, ó, o valor. Ficou 5.275, vírgula 94 9616. Poderia arredondar para 95, tranquilo.
mas eu vou usar o maior número de casas para ficar o mais exato possível a tabela que a gente vai trabalhar, certo? Então, na tabela price, a primeira coisa que se faz, gente, é calcular o valor da prestação, né? Calculando pela HP é uma barbada chegar nesse valor aqui de 5.275, né? Mas a gente poderia calcular também por uma fórmula, né? A fórmula é essa aqui, ó. Né? Onde a gente teria que fazer o que aqui para chegar nesse valor? Para descobrir, ó, o PMT, a prestação, né? Tudo aqui nessa fórmula. Qual é o valor do PV? Então, PMT igual a PV. O PV é 20 mil. Multiplica por 1 mais I. O que é 1 mais I? 1 mais I, a taxa. Como eu estou utilizando fórmulas, ao utilizar fórmulas, a gente vai utilizar a taxa na sua forma unitária. Ou seja, em vez de 10 é 0,10. Tá? 1 mais I na N. Quem é o meu N? É 5 períodos, né? Então vai ficar 1,10 na 5 vezes I, ou seja, vezes 0,10. Tudo isso aqui sobre 1,10 na 5 menos 1. Esse aqui, tá? Isso aqui, ó, gente, essa expressão algébrica aqui, ela é chamada também de FRC, fator de recuperação de capital, né? Ela origina uma tabela financeira na qual a gente pega um valor, né? Então, olha só. Vai ficar o quê? Vai ficar 20 mil. E aí, a gente tem que desenvolver essa expressão aqui toda, né? 1,10 na 5 vezes 0,10, né? Vamos abrir a calculadora aqui, então. Como fica? 1,10 na 5 elevado, né? Vezes 0,10, 0,10 vezes. Agora, de novo, 1,10 na 5, 1 menos, e divido por aquele valor todo. Vai dar quanto? 0,263797. 0,263797. Olha só. 0,26379748 e por aí vai. Tá, gente? Olha só uma coisa. Isso aqui é o meu fator, né? Isso aqui é o meu fator, o FRC. Agora, a gente pega e multiplica esse fator, né? Ao multiplicar 0,26, 37, 97, 48, vamos multiplicar por 20 mil, vai dar 5.275 com 9496. Olha só, vamos ver o que tinha dado o PMT antes. Na planilha, tá ali, ó, 5.275, aqui também, ó, 5.275, né? Só que aqui eu fiz calculando pela fórmula. E nós temos uma terceira maneira também de calcular o valor dessa prestação.
olha lá. Pegando, gente, aqui, ó, tabela financeira, tá? Abri uma tabela financeira aqui para vocês. Olha só. Tu vai pegar a tabela do fator de recuperação de capital, tá? Eu peguei uma tabela para taxa de 10%, lá em cima, gente, tá? Para taxa de 10% do fator de recuperação de capital, porque eu quero saber o PMT. E eu quero pegar o que na linha 5. Na linha 5, então, vai ser o que? 0,2638, né? 0,2638, olha só, muito próximo desse valor aqui, ó, gente. 0,263797. Na tabela tá arredondado para 0,2638. O que no fim das contas, né, vai dar exatamente o mesmo valor. Ou seja, calculando pelo uso de tabela financeira, ou pela fórmula, ou pela HP12C, tem que dar exatamente o mesmo valor do PMT. Ok, gente? Então, vamos apagar aqui, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, é muito importante sabermos calcular as prestações, seja pela fórmula, seja por tabela financeira, seja pela HP12C. Mas muito bem, chegamos à prestação, né? Então eu vou colocar aqui o valor das prestações, ó. 5.275,949616. Pronto, tá? E aqui, ó, eu vou arrastar porque os valores das prestações são exatamente iguais. Então, sempre que vocês verem venda de algum produto em parcelas iguais, né, e vai estar embutido juros ali dentro, né? Então, essa tabela price, né, ela é muito mais difundida que a SAC, né? A SAC ela é mais voltada para o mercado imobiliário, né? Mas não, já a tabela price ela é amplamente utilizada. Qualquer coisa que tu comprar, qualquer bem de consumo que tu pagar em tantas parcelas iguais, né, com entrada ou sem entrada, pode crer que tu tá usando uma tabela price, né? Então, a sistemática de uma tabela de amortização vai ser a mesma, a ideia. Né? A diferença da tabela anterior que a gente trabalhou é que a amortização é constante. Aqui o valor que é constante é a prestação. Né? No sistema francês, ou tabela price, ou sistema de amortização progressivo, né? Essas três nomenclaturas servem, ok? Muito bem. O valor do saldo devedor era quanto mesmo? 20 mil, né? Ok. Como é que funcionam os juros? Os juros sempre incidem sobre o saldo devedor da linha anterior. Então eu vou botar aqui, ó, igual, para calcular os juros, eu pego o saldo devedor da linha anterior e multiplico por quanto? Por 10%, que é a taxa, né? Certo? Então aqui eu arrasto, né? Aqui o valor da amortização, ó. Olha só, o valor da amortização nada mais é que a diferença entre a prestação e o juro. Olha só, se a prestação é igual a juros mais amortização, o que vai ser a amortização isolando ela na fórmula? A amortização é igual a prestação menos os juros, ou seja, é essa diferença aqui. Então aqui eu vou botar igual a essa célula menos essa do lado. E aqui eu já arrasto, né, a fórmula, certo? E o meu saldo devedor, o que acontece com ele? Ele vai caindo, ou seja, o meu saldo devedor após o pagamento da primeira é igual ao que eu devia
menos o que eu amortizei, né? Na segunda linha, após o segundo pagamento, o que eu devia, 16 mil e lá vai pedra, menos o que eu amortizei. Tá ali, ó. Após o pagamento da terceira parcela, como é que fica? Igual ao que eu devia, 13 mil, menos o que eu amortizei, os 3.963,90. E aqui, após o pagamento da quarta, eu devia 9.156, menos o que eu amortizei, 4.360. Vai dar quanto? 4.796. Última linha de pagamento. Eu devia quanto? 4.796,32. Amortizei exatamente esse valor. Ou seja, ficou zero. O objetivo, né, de uma tabela de amortização efetivamente é zerar o saldo, né? Uma tabela de amortização é uma maneira de tu pagar dívidas pagando juros, né? Então, zerou, né? Então, temos aí uma tabela price, não é mesmo? Olha só, tá aí ela, né, gente? Vocês podem ver, se quiserem comparar, né, com a tabela do vídeo anterior, que eu fiz exatamente essas mesmas condições pela saque, tu vai ver que na saque a gente começa pagando mais que na price, né? Mas termina pagando menos que na price, né? Olha só, a prestação, as prestações aqui, a coluna das prestações, ó, os valores são iguais. A coluna dos juros é juros decrescentes, né? Vai caindo os juros. A amortização, cada vez mais que passa o tempo, a amortização ela é progressiva, né? Ela vai aumentando, certo? A amortização ela é progressiva. No começo eu amortizo pouco. No final eu amortizo muito mais. Ou seja, nas últimas parcelas eu amortizo muito mais da dívida, né? Por isso que financiamento imobiliário, muitas vezes em 200 meses, 300 meses, os primeiros anos tu só paga juros, tu quase não amortiza nada. Ou seja, é como se tu não pagasse quase nada do teu imóvel que tu financiou pela tabela price, né? Imagina, é um saco, né? Passou 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e quando tu foi ver, tu só pagou juros, né? Então, realmente, é um sistema complicado de tu matar no peito para financiar um imóvel, né? E tu pode ver que aqui na última coluna do saldo devedor, né, ele vai caindo até zerar, né? Essa é a ideia de uma tabela price, gente, né? Então, realmente, é um sistema aí muito utilizado, cai muito em provas, né? E muito útil de se saber, muito cobrado aí nas faculdades, né? E uma coisa que vale a pena a gente mostrar para vocês aqui é como funciona esse sistema, tá? Na HP12C. Na HP12C a gente consegue fazer esse sistema todo ele só pela HP12C. Olha só que barbada. 20 mil CHSPV, 10 é a taxa, é o I, 5 é o N, eu quero saber o PMT. 5.275 tá ali. Muito bem, gente. Agora, olha só, tu vai dar 1F a morte, tu tem o que? Os juros da primeira linha. Depois tu aperta XY, tu vai ter o valor amortizado na primeira prestação, né? E depois o RCL ou Recall PV vai ter o saldo devedor após o pagamento da primeira prestação. E assim sucessivamente até zerar.
Olha só, de novo, vai repetindo, tá? Essa sequência. 1, F, a morte. Tá ali, ó. 1672 com 40, 41, né? Depois XY, que é o valor amortizado na segunda linha, tá ali 3.603, né? E depois recall PV, o meu saldo devedor. Após eu pagar a segunda parcela dos 20 mil, eu ainda estou devendo 13.120. Muito bem. Próxima linha, vamos para a terceira linha. Ali, ó, pessoal. O 1F, a morte. 1.312 de juros, né? XY, amortizei quanto? Tá ali. 3.963 com 90, né? É o que eu amortizei. Eu ainda devo quanto? RCL PV. 9.156 com 61. E assim vai indo, né, gente? Vamos até o fim. 1F, a morte. 915 ali, ó, XY. 4.360 é o valor amortizado na quarta linha, né? E quanto eu passei a dever ali? Recall PV, 4.796. Agora, na última linha, adivinha o que eu vou fazer? Sempre essa sequência, ó. 1F, a morte, 479,63, ou seja, os juros pagos na última prestação, né? Depois o XY é a cota de amortização, né? Ou seja, a cota de amortização do último pagamento é o próprio saldo devedor que tinha. Ou seja, o meu recall PV vai ser zero. Zerei a dívida, né? Então é bem útil, tá, gente? Pode fazer isso aí tranquilo por uma HP 12C Gold, Platinum ou Prestige, vai seguir essa sequência e vai chegar certinho por aí. Tá bem, pessoal? Espero ter ajudado dentro do possível, né? E se tu gostou, né? Apoia o canal aí, curte o canal, comenta, compartilha aí com o teu pessoal aí da tua faculdade, do teu grupo de concurso, né, gente? E te inscreve no canal aí. Tô com o objetivo de chegar a 1.000 inscritos, quem sabe até final de fevereiro. Vamos ver se dá. Né, gente? Valeu, deixa um abraço para todos. Fui!